Olá! E aí, gente, tudo bem com vocês? Boa noite! Boa noite, pessoal. Mais uma quinta-feira, esperando vocês entrarem aqui. Boa noite, Joyce Dávila, nossa primeira. Tudo bem, Vânia Fogaça? Boa noite, gente. Jonathan. Boa noite, gente. Começando aqui mais uma quinta-feira, mais um Papo de Salão. Hoje, dia 12 de setembro. Hoje, um convidado super especial que vai esclarecer aí bastante dúvidas da mulherada, dos homens aí que querem passar por um procedimento estético, né? Uma cirurgia plástica. Hoje vamos entrevistar nada mais, nada menos que ele, Dr. Carlos Eduardo, que atua já há mais de 10 anos em cirurgia plástica. E vamos estar convidando ele daqui a pouquinho, esperar vocês entrarem. Me fala aí de onde vocês estão falando, de onde vocês estão assistindo essa live. E já prepara as perguntas aí para interagir com a gente, tá bom? O doutor já entrou na live. Tauan Costa, boa noite. Gato, Tainá, Gé Valentim, tudo bem, meus queridos? Boa noite, gente. Prazer recebê-los aqui nessa live mais uma vez. Mas São Paulo, ó, tem gente de São Paulo. Vamos aceitar aqui o doutor. Nancy Bento, tudo bem? Maravilhosa. Gente, só gente de peso nessa live, hein? Sanderlena. Olá, boa noite. Noite, beleza? Estão me ouvindo bem? Tá ouvindo bem, doutor? Eu tô te ouvindo bem, só não tô te vendo. Sério? Agora? Sério. Também continuo não te vendo. Sério mesmo? Sério. E aí? Não te vejo. Você me vê? Agora? Não te vejo. Meu Deus. Que estranho. Tenta sair, mandar o convite de volta. Às vezes é a conexão. Pessoal, mais um pouquinho, doutor. A gente já vai estar. Sempre dá esse probleminha ao vivo. Programa ao vivo, né, gente? Acontece. Todo mundo tá me vendo, só ele que não conseguiu me ver. Ouvindo bem. Tá todo mundo ouvindo aí. Janaína, tudo bem? Todo mundo me ouvindo bem, pessoal? Manda um coraçãozinho aí. Michele, tudo bem? Michele, ó, tô usando roupa aqui na moda, já fazendo propaganda. Quem quiser patrocinar o Papo de Salão, já manda aqui pra gente fazer propaganda aí do comércio de vocês. Hoje eu tô com o lookzinho aqui da Na Moda, essa camisa oversize que eu amei. Vamos ver se o doutor aqui já mandou o convite. Vamos ver se ele me vê agora. Esperando o doutor entrar. E aí, doutor, tudo bem? Conseguiu me ver? Não te vejo. Mentira! Verdade. Não sei o que acontece aqui. Eu não sei se será que o pessoal tá te vendo também? O pessoal falou que tá vendo nós dois, certinho. Bom, bora então. Sério mesmo? Nas escuras? As escuras. Seguindo. Ó, tô tentando ver aqui, mas não vendo os dois. Tá todo mundo me vendo, vendo Tá, os dois, ó. O pessoal tá falando que tá vendo. fechou. Eu tô vendo a senhora aqui perfeitamente. Eu não vejo, não. Tá, sua tela tá para mim tá preta. Mas vamos embora, a gente vai conversando aí. Eu vou ver se eu Deixa eu peço ver se para alguma Mariane pôr coisa uma, aqui. pôr uma outra tela para mim aqui. E a gente. Consegue. É. Bom, eu tô vendo perfeitamente. Aí eu não sei se vai. Seria. Não, tranquilo. Não? Ela vai trazer uma outra tela para mim aqui, a gente vai conversando e fica mais Isso, fácil. isso. E aí, doutor, tudo bem? Beleza? Tranquilo. Beleza? Gente, é um prazer imenso tê-lo aqui, né? Nessa live. Demorou um pouquinho para a gente conversar. Questão de agenda, né? Eu sei que é muito corrido para o senhor aí. Mas deu certo. É isso aí.
Foi um pouquinho complicado, mas eu agradeço até o convite. Vou falar a verdade, assim, eu tô até um pouquinho nervoso, porque é a primeira vez que eu tô fazendo uma live, então eu sempre relutei para entrar nesse negócio Mundo. de live, nunca. E aí você me convidou, eu falei, poxa, falei para Mariane, né, que cuida das minhas coisas aqui, minha esposa, eu falei, olha, fui convidado para uma live, o que você acha? Ela falou, bora, vamos fazer e Olha tal. que Falei, legal. eu falei, então Nossa, vou marcar com ele, e para então, a mim hora é um prazer a hora que ela imenso. falou, vamos fazer, eu falei, bora, vamos fazer essa live aí, vamos entrar, que eu fiquei um pouquinho receoso, mas E tranquilo. para mim é um prazer imenso também. Eu comecei com essa ideia do papo de salão online agora, até para abranger mais pessoas, né, de fora, porque eu fazia gravado, então as pessoas vinham até meu salão, a gente gravava e depois eu, eu editava e postava. E agora eu acho que está sendo bem legal, porque as pessoas, né, já vê ao vivo, as falhas, você não me vê ao vivo. E tá tudo bem, né, doutor? Não, Doutor, vou tranquilo, começar aqui. Já bora. chegou a outra tela aí ou não? Ó, já chegou, tô te vendo, tem um pouquinho de delay, mas tô te vendo, tá, agora tá mais Ah, fácil. tá Fica melhor assim, né, pelo bom. menos eu consigo te ver. Poxa. Doutor, primeiramente, né, apresentar aí para a galera, contar um pouquinho aí da sua trajetória como médico, né, como você já foi direto para cirurgia plástica. Conta um pouquinho aí da sua formação, especialidades. Vamos lá, pessoal. Eu sou o Dr. Carlos Eduardo Contato. Eu sou médico aqui em São Paulo, sou cirurgião plástico. Sou cirurgião plástico já há 10 anos. Eu me formei na Universidade Metropolitana de Santos, na Unimes, então fiz 6 anos de medicina em Santos. Fiz cirurgia geral 2 anos no Hospital Estadual de Vila Alpina, aqui em São Paulo. E aí eu voltei para Santos de novo. Eu voltei para fazer a residência de cirurgia plástica no serviço do Dr. Evaldo de Souza Pinto, ali no Santos Day, em Santos, tá? Fiz mais 3 anos de residência em cirurgia plástica e em 2014 eu me formei na residência de cirurgia plástica e comecei a atuar aqui em São Paulo. Eu já atendi em Iguape, né, em região aí, eu já fui algumas vezes para a região, já atendi como médico cirurgião plástico aí, mas agora eu só atendo aqui em São Paulo, na região de Moema, próximo ao aeroporto Aqui de, igual de você Congonhas. fazia só as consultas, né? Ou também operava aqui não, né? Não, só aí eu só fazia as consultas, eu atendi a Tássia, uma amiga minha, eu operei ela, e na época da residência, e por isso eu comecei a conhecer o pessoal de Iguape. Já operei muito, tenho muita paciente aí da região, Sim, sim. e ela me convidou para atender no espaço dela. Então eu fazia alguns procedimentos estéticos e fazia as consultas de cirurgias plásticas, mas cirurgia sempre aqui em São Paulo. Mas aí pela distância, a agenda começou a ficar cada vez mais difícil, eu deixei de ir. E aí as pacientes hoje elas vêm, eu tenho muitos pacientes que vêm toda semana, eu tenho um paciente de Iguape ou Ilha Comprida que está vindo aqui no Sim, consultório. sim. E acho que com essa facilidade do online também, eu acho que facilitou bastante a vida de vocês, né, doutor? Exatamente, a gente faz hoje, a gente tem a consulta online também, então algumas pacientes, elas, antes de vir a São Paulo, né, elas passam, eu converso com elas, explico, vejo, passo o que elas precisam fazer, e estando dentro daquilo que elas imaginam, dentro da cirurgia, aí elas vêm para São Paulo para uma consulta presencial para deixar tudo organizado para a cirurgia Ah, delas. sim. Já entrando dentro desse primeiro contato, doutor, em primeiro contato com o senhor, né, o cirurgião plástico, qual o assunto inicial que o senhor aborda assim para paciente? Bom, para a paciente chegar até o meu consultório, né, ela vai passar, ela vai conversar com a Mariane, tá? Ela vai agendar essa consulta. Nesse primeiro bate-papo, a Mariane passa algumas informações. Muitas delas elas querem saber, as pacientes ligam, querem agendar, querem saber valores, querem saber coisas. Então, a Mariane faz esse primeiro atendimento, né? Chegando lá na clínica, elas vão fazer a ficha, passam por uma pesagem de bioimpedância, elas vão para consulta comigo. E na consulta comigo, aí, o que é abordado é assim, o que elas querem. Hoje, eu sou especialista em abdominoplastia,
mamoplastia com ou sem prótese, né? Aham. Mamoplastia de aumento ou redutora e lipoaspiração de alta definição, lipoescultura, né? Então, eu atendo esse tipo de paciente, não faço retidoplastia, cirurgias de face, coisas mais da parte de face. Então, as pacientes chegam e aí a gente vai conversar sobre o assunto que ela Procura. deseja, a cirurgia que ela deseja. Sim, sim. E quais os cuidados assim uma paciente deve tomar, né? Ele fez a consulta, vamos fazer os exames. Como que é essa preparação do paciente em si? Se tem uma alimentação, porque às vezes, né, o paciente, sei lá, tem uma vida meio desregrada, né, que geralmente quando tem um sobrepeso, e tem uma preparação, assim, sei lá, de um medicamento, alimentação, para quem fuma, quem bebe, tem todo esse cuidado antes, um pré-operatório? Então, esse é a parte mais importante. Então, por que que eu falo? Essa primeira consulta, né? Então, a gente vai entender, primeiro, o desejo da paciente. Ela chega lá, ela tem um sonho. Essa paciente, a maioria das pacientes chega lá, é o sonho da vida dela, é realizar essa cirurgia plástica, né? Então, a gente senta, a gente vai conversar, eu vou entender o que ela quer. Muitas vezes, aquilo que ela deseja não é o que eu vou conseguir fazer e realizar. Então, eu costumo ser muito claro com as minhas pacientes. Elas falam que eu sou até o malvado favorito que elas me chamam, porque assim, eu sou bem claro naquilo que elas desejam. Então, nessa primeira consulta, a gente vai pesar. Eu vou saber se ela está num peso ideal, se ela precisa perder peso, se ela tem que. Se está com o percentual de gordura muito alto, né? E aí, passou por essa consulta, a gente determinou, eu indiquei a cirurgia para ela, tem esse pré-operatório. Lógico, isso é muito importante, porque vai fazer os exames pré-operatórios para a gente saber parte cardiológica, os exames de sangue, como estão, os exames de imagem, para a gente ver o global dessa paciente. E quando ela, por exemplo, está acima do peso, a gente tem esse acompanhamento até na clínica. A gente tem o Dr. Vitor, que ele é nutrólogo, ele é especialista em emagrecimento. Então, as pacientes que estão acima do peso começam esse acompanhamento com ele, e com isso, elas perdem peso, chegam no peso ideal para a gente fazer uma cirurgia mais segura. A cirurgia plástica tem que ser sempre com a maior segurança possível, né? A paciente chega lá saudável. A cirurgia plástica não é uma coisa urgente que a gente precisa fazer Não. Cirurgia plástica você tem que fazer com toda a parte de saúde, ok. Então, o pré-operatório sempre ele vai ser muito importante. Hoje assim, dentro da estética, uma estética meio que necessária, né? Assim, em termos de vida de alguns pacientes, o senhor acha isso que melhora muito a autoestima, melhora muito o formato da vida do paciente, né? Daquela paciente ou de um paciente homem? Com certeza. Eu vou te dizer assim, as pacientes, muitas das pacientes elas chegam lá, e como eu falei, isso é um sonho. Elas querem, né, mudar. E a cirurgia plástica, ela consegue, né, é o que eu falo, a gente às vezes transforma vidas, né? As pacientes, elas têm esse sonho, às vezes elas tiveram filhos, né, a barriga aumentou, a mama caiu, né, às vezes elas têm a vergonha de colocar uma roupa, elas têm a dificuldade de usar determinado tipo de roupas, ir numa praia, e a cirurgia plástica, ela vai conseguir ajustar essas alterações, principalmente que a mulher teve, ou o próprio homem, quando perde muito peso, principalmente, né, acaba ficando com uma flacidez, mas principalmente as mulheres, elas mudam, né, a vida delas depois da cirurgia plástica, e isso que é o mais gratificante de tudo quando a gente faz a cirurgia. Doutor, assim, já eu tô, umas questões minhas também. A cirurgia plástica também é acompanhada com auxílio psicológico, não, tipo a bariátrica, né? Que você precisa passar por um auxílio psicológico antes de fazer a cirurgia. A cirurgia plástica em si, ela também passa por esses quesitos, ou não? É direto com o senhor? Olha, Ed, eu vou te falar assim, é muito importante essa parte psicológica da paciente, tá? Tem muitas pacientes que chegam no consultório
e elas imaginam que elas vão virar a Barbie do dia para a noite, e a cirurgia plástica vai resolver todos os problemas da vida dela. E não é isso, né? Eu não tenho psicóloga no consultório, né? Quando você faz uma cirurgia bariátrica, é obrigatório passar por um psicólogo para ter uma avaliação, né? Na cirurgia plástica, vou te falar assim, é importante. Eu não solicito, não peço, né? A gente tem um crivo, a gente analisa as pacientes, a gente conversa com as pacientes e a gente tenta mostrar para elas a realidade. Então, a paciente chega no meu consultório, eu vou mostrar para ela aquilo que eu consigo fazer para ela. Eu não vou vender um sonho, tá? Então, às vezes, algumas pacientes elas saem do consultório, elas falam assim: poxa, esse foi o primeiro médico que me falou que eu precisava fazer isso. Então, elas mudam a cabeça, ou que falou que não daria para fazer o que eu penso, né? E se você não tiver um bom psicológico, a cirurgia plástica, toda cirurgia plástica tem uma cicatriz. Você vai acordar depois da cirurgia, você vai ter um corte na sua mama, você vai ter um corte no seu abdômen, uma cicatriz, que a cicatriz vai te acompanhar para o resto da vida. E se você não conseguir aceitar essa cicatriz, ou se você não conseguir, você vai ter sérios problemas, entendeu? Então, assim, essa parte psicológica do paciente, ela tem que estar muito bem ajustada, e isso eu prezo sempre com minhas pacientes, de conversar e explicar muito para elas o que elas vão fazer e como depois vai ser o depois dessa cirurgia, tá? Mas eu até penso no futuro ter na clínica uma psicóloga para conversar com as Olha, pacientes. eu acho que é uma questão bem legal, né? Agora, já entrando nessa questão de cirurgia, quais os riscos, doutor, de uma cirurgia plástica? Ou qual a mais delicada hoje, assim, que representa mais risco hoje, que eu acho que hoje está bem avançado nessa questão. É, assim, quando a gente fala de risco, tá? Todo procedimento, por mínimo que você for fazer, sempre tem um risco. O que eu falo sempre para minhas pacientes? Quando você vai fazer uma cirurgia plástica, você tem que procurar um médico cirurgião plástico, que é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele tem que ter um CRM cadastrado lá, ele tem que ter passado numa prova de título. Primeiro ponto, se operando com um cirurgião plástico, você já vai minimizar alguns riscos. Segundo ponto, operar sempre em um hospital que tenha suporte, né, para essa paciente e seja um hospital que tenha capacidade. Muitas pacientes procuram o que? Operar em clínica médica, não tem o suporte necessário, não vai ter. É um pouco complicado essa parte. Uma outra coisa que eu falo, fazer um bom pré-operatório. Toda paciente ela tem que fazer um risco cardiológico, ela tem que fazer os exames de sangue, ela tem que retornar com o médico antes da cirurgia, com os exames, o médico tem que avaliar, o médico dela tem que avaliar esses exames e ver se está tudo certo. Estando tudo ok, já vai ajudar. A equipe anestésica é muito importante. Você ter uma equipe anestésica capacitada e que vai fazer com que essa cirurgia diminua os riscos anestésicos. Então, assim, a cirurgia plástica é diferente de um outro tipo de cirurgia. O paciente, você vai fazer uma lipoaspiração, você vai tirar 4, 5, 6 litros de gordura dessa paciente, ela precisa de volume, ela precisa ter o anestesista tem que estar muito atento às alterações que podem acontecer com essa paciente durante uma lipoaspiração, por exemplo. Então tem que ter um anestesista capacitado. A gente tem risco de trombose, então a gente tem que fazer toda a prevenção de trombose para essa paciente. Ela precisa usar uma bota pneumática, ela precisa usar uma meia elástica por 7 dias, ela tem que ter uma deambulação precoce. Dependendo do tipo de cirurgia, se é uma cirurgia maior, a gente vai usar as medicações anticoagulantes, como o Xarelto, que eu uso nas minhas pacientes por 10 ou 20 dias. Então, assim, você tem que fazer, um conjunto todo que você precisa fazer para diminuir o risco dessa paciente, tá? Sim. Você fazendo tudo isso, ainda assim, existe risco de trombose? Sim. Existe risco de infecção? Sim. Existe risco? Sim, sempre existe. Mas se você fizer tudo certo, esse risco ele vai cair lá para menos de 1% de ter um problema. Ah, sim. Doutor, falando já, né, que o senhor tocou ali em cicatriz. Você acha que a cicatriz ainda é uma barreira? Assim, muitas pacientes desistem de fazer uma cirurgia devido a cicatrizes pós-cirurgia? Ou hoje em dia tem uma evolução maior?
lá, cicatriz, né? É uma coisa muito importante. Eu já peguei pacientes no consultório que chegaram no meu consultório e acharam que ia fazer uma cirurgia plástica, por ser plástica não ia ter cicatriz, tá? Então, assim, o que é muito importante? Você sempre que fizer uma cirurgia plástica, você vai ter uma cicatriz. Você vai trocar uma mama que está caidinha, tem uma ptose, por uma mama em pé, com mais volume, porém com uma cicatriz. Você vai trocar uma barriga caída, né, que está lá atrapalhando, por uma barriga reta, chapada, porém com uma cicatriz, tá? O cirurgião plástico ele vai tentar sempre se aperfeiçoar nessa parte para ter uma melhor qualidade de cicatriz. Então a gente tem várias coisas, a gente tem um arsenal de coisas que a gente tem que fazer. Antigamente eu fazia mama só, por exemplo, com cicatriz em T, que é o que normalmente a maioria dos cirurgiões plásticos faz. Hoje eu estou aperfeiçoando a minha técnica e tenho tentado, em todas as minhas pacientes, colocar a cicatriz em L, por exemplo, para não ter a cicatriz aqui no meio, que as maioria dos pacientes reclamavam desse tipo da cicatriz, vou fazer uma mastopexia, poxa doutor, mas eu tenho que fazer essa cicatriz? Antigamente teria que fazer, então a cicatriz vinha no meio, aparecia na época aparecia no biquíni, às vezes aparecia num decote. Então, o que eu tenho feito hoje? Eu tenho tentado mudar essa cicatriz para quê? Para ela ficar numa forma que não apareça no biquíni, não apareça no decote. Então, assim, é uma cirurgia um pouco mais complexa, é um pouco mais difícil fazer essa mama, mas hoje eu tenho conseguido colocar grande maioria, 90% hoje eu tenho conseguido fazer dessa forma. Por exemplo, já a cicatriz de abdômen, eu antigamente tentava fazer a menor possível. Hoje eu tento mostrar para minhas pacientes que, assim, se eu fizer uma cicatriz um pouco maior, eu vou ter um resultado estético muito melhor, porque ela vai se encaixar direitinho no biquíni. E antigamente eu tentava diminuir e ela descia, aparecia na lateral do biquíni. Então a gente vai aperfeiçoando as técnicas para melhorar. Porém, existem coisas que a gente não consegue mudar. O que é? Cicatriz hipertrófica e o próprio queloide. São coisas que a paciente pode ter, que a gente não tem como prever, né? E com isso pode acontecer uma cicatriz que não fique esteticamente bonita. Não é culpa do cirurgião plástico, porém, né, acaba deixando a paciente um pouco satisfeita. E essa queloide é uma questão do organismo da pessoa ou é um mal pós-operatório? Não. O que é o queloide cicatriz hipertrófica? É uma cicatrização, o corpo começa a mandar os fatores de cicatrização em excesso para essa cicatriz, tá? É um erro, vamos dizer assim, vou dizer um erro de código. E começa a chegar muito fator, e essa cicatriz ela começa a ficar um pouco mais grossinha, ela começa a ficar diferente. E em casos mais graves, são pacientes que têm o queloide, né, que é aquela cicatriz que explode para fora, totalmente inestética, não é bacana. Então pode acontecer. Então são coisas que a gente não consegue prever. Pode acontecer, pode. Então isso, todas as pacientes a gente sempre fala, olha, queloide, cicatriz hipertrófica, não tem como prever. Se a paciente já teve algum episódio, a gente olha, normalmente as pacientes chegam, fiz a minha cesárea, fiquei com queloide. Eu olho lá a cicatriz e falo, não, desculpa, isso não é um queloide, isso não é uma cicatriz hipertrófica, é uma cicatriz. Né? Algumas pacientes, elas acham que só porque a cicatriz está um pouquinho mais larga, alguma coisa, essa cicatriz, ela é um queloide. Não. A gente tem algumas características para saber. Hoje tem alguns tratamentos para cicatriz hipertrófica? Tem, a gente usa fita de silicone, a gente pode usar algumas pomadas que ajudam nessa parte, tá? Para diminuir. O tempo também ajuda, já vi muita paciente, às vezes, está com uma cicatriz mais hipertrófica, e isso vai melhorando com o tempo, vai diminuindo. A gente tem uma medicação, a triacinolona, que pode infiltrar em cicatrizes que ficam um pouco mais grosseiras, para tentar baixar isso, mas assim, isso é para remediar, não é, se a paciente tem essa predisposição, não tem o que fazer, infelizmente. Nem um outro procedimento estético para corrigir. Que já... É muito difícil. A gente pode até tirar novamente, às vezes algumas pacientes retornam, né? Pode acontecer o queloide. A gente retira essa cicatriz de queloide. Tem a beta-terapia que pode fazer logo após, mas nada é 100%, tá? Pode acontecer, né? De formar novamente o queloide. Sim. E qual cirurgia, doutor, que existe em mais tempo de repouso, assim? Vamos lá, essa parte do repouso é bem bacana, né? Na época que aconteceu a pandemia, foi uma época maravilhosa para cirurgia plástica, porque todo mundo ficou em casa
e não precisou pegar férias para poder fazer uma cirurgia plástica, né? Podia trabalhar de home office. Então, é o que eu falo para minhas pacientes, né? Como eu falei desde o início, eu faço mama, abdômen e lipo, tá? Se você fizer só sua mama, você vai precisar de 14 dias de repouso. Como é que é esse repouso? Eu não posso fazer nada, só na cama? Não. Você pode mexer o braço até a altura do ombro, você pode digitar, escrever, comer, ficar no celular, coisas básicas você vai fazer normalmente. Então, quem trabalha de home office consegue fazer uma cirurgia plástica e não precisa ficar afastada do trabalho. Se eu fizer uma mamoplastia com uma abdominoplastia, são 14 dias de repouso, né? E a única coisa, além do braço, você vai ter que andar mais curvadinha por causa do abdômen. Se fizer a lipo é uma cirurgia tranquila, porque em 5, 7 dias eu te libero para fazer o que você quiser. Então a lipo ela não interfere nisso. O que eu mais faço cirurgia hoje? Cirurgia tripla. Mama, abdômen e lipo. 14 dias então de repouso. Depois de 14 dias, independente, se eu fizer só mama, se eu fizer abdômen, ou se eu fizer mama e abdômen, são 14 dias. Depois desses 14 dias, eu libero o paciente para andar reto, se fez abdômen, já consegue lavar o cabelo, se fez a mama, já consegue dirigir, se fez a mama, se fez abdômen. Então, a paciente já consegue voltar para um trabalho presencial, desde que não pega peso, faça tanto esforço, com 14, 15 dias. Com 30 dias, normalmente eu vou liberar essa paciente para caminhada, esteira, bicicleta. Se fez a mama só, ela vai voltar a fazer exercício de perna. Se ela fez só um abdômen, aí é só mais o exercício aeróbico mesmo, e de braço ela pode estar fazendo. Normalmente, 45 dias eu dou alta para o que você quiser, tá? Mas o tempo-chave são 14 dias que eu falo, tá? Ah, prótese de mama, que é uma cirurgia um pouquinho mais, cicatriz menor, um pouquinho mais simples. 5, 7 dias, você volta a dirigir, volta a trabalhar, volta às atividadezinhas leves. E lipoaspiração pura, né? Quando eu faço só lipo, aí também 7 dias. Tá. Doutor, o senhor falou de fazer vários procedimentos e no mesmo dia, no caso, né? Eu tava lendo falando que após 6 horas de cirurgia, você corre um pouco mais de risco a infecções, a trombose. Isso é real, é fato? Vamos lá. Toda cirurgia, né, ela tem um risco de trombose. A gente faz a prevenção de trombose. Quanto mais vai passando o tempo de cirurgia, maior o risco para essa parte de trombose, além de outros fatores, o uso de anticoncepcional, né, o pessoal fala, o cigarro, né, que pode aumentar esse risco de fatores de trombose, tá? Eu tenho assim, na minha equipe, né, a gente opera, eu normalmente faço cirurgias triplas, são cirurgias grandes, que são a mama, abdômen e lipo. Porém, eu não passo de 4 horas de cirurgia, tá? Então, nossa equipe, a gente tem um ritmo cirúrgico, teoricamente é bem rápido, tá? Para cirurgia tripla. E então, assim, eu não gosto de fazer cirurgias que eu iria passar de 4, 5 horas, porque isso aumenta muito o risco da paciente de ter uma trombose. Pode não acontecer, mas a gente não precisa colocar o paciente nesse risco. Até eu acho que entre 3, 4 horas de cirurgia, você está num tempo ok, é um tempo normal, cirúrgico. Então, quando a gente faz uma cirurgia tripla, eu tento colocar dentro desse tempo, tá? E a gente sempre consegue. Dificilmente eu passo esse tempo cirúrgico, mas lógico, se você vai fazer uma cirurgia plástica e seu médico te falou que vai demorar 5, 6, 7 horas, eu acho que você tem que repensar e aí ou diminuir o número de procedimentos para ficar entre 3 e 4 horas, tá? Ou buscar uma opção que seja um pouco mais rápida, tá? Operar rápido não quer dizer que é ruim, que é bom, tá? Isso varia muito, tem médicos e médicos. Tem médicos que operam mais rápidos, e tem médicos que são mais lentos, trabalham de uma forma diferente. Eu acho que assim, a gente tem que trabalhar rápido, fazer a cirurgia e tirar o paciente daquele estresse cirúrgico o mais rápido possível, com qualidade e ter uma técnica boa. Para o cliente, eu acho que é melhor, né, passar por um procedimento já total e ter o mesmo repouso, que seria, né, do que recuperar de uma, depois fazer outra. Eu acho. Não, a vantagem que eu falo sempre para as minhas pacientes. Olha, a maioria dos pacientes chegam, elas querem fazer. Hoje é o quê? São mulheres, já tiveram filhos,
que querem fazer a mama, tem uma alteração na mama que está incomodando, tem uma alteração no abdômen. Aí quando você vai examinar o culote, as costas, então é um conjunto. A gente chama de o Super Mummy Makeover. O que é? É fazer o quê? É voltar, tentar melhorar aquela paciente que teve filho, né? Uhum. Como ela era antes, vamos dizer assim, a transformação da mãe, né? Então, essa cirurgia hoje é o que as pacientes mais buscam no meu consultório, né? E é difícil, e você fala assim, as férias é uma vez por ano. Se eu falar para ela, olha, vamos fazer só a mama, ou aí ela vai ter que esperar mais um ano para fazer o abdômen, para fazer uma lipo, então não é legal. A gente conseguiu encaixar isso dentro de um tempo que seja razoável, né? E trabalhar com segurança. Às vezes a paciente chega, se é uma cirurgia muito complexa, às vezes tem paciente que quer fazer, bariátrica, quer fazer mama, abdômen, lipo e quer fazer braço ou coxa. Eu falo, não, não dá, vai passar muito do tempo, vamos ajustar isso e aí a gente vai programando melhor. Sim. Entrando também nessa parte de abdômen e tal, tem muitas mulheres que falam assim, ah, estou acima do peso, mas eu vou fazer uma abdominoplastia, já vou resolver. Abdominoplastia emagrece, doutor? Essa é a melhor coisa, assim. Tem muitas pacientes que chegam no consultório, e a gente começa a bater aquele papo e elas falam, poxa, doutor, eu já fiz de tudo, eu já fiz academia, eu já fiz dieta, eu já passei no nutrólogo, eu já passei no endócrino e não consigo emagrecer, eu vim aqui fazer uma cirurgia plástica. Então, assim, não é por aí, né? A cirurgia plástica, ela não emagrece. Você não vai fazer uma cirurgia plástica e você vai perder peso, né? A cirurgia plástica é para quê? É para ajustar aquela mama que você deu, é para tirar aquela pele da barriga que às vezes você emagreceu, caiu, é uma gordura localizada. Mas lógico, nós vivemos num país que 50% da população hoje está obesa. Então a gente também tem que dar uma qualidade de vida para essas pacientes. Eu tenho muitas pacientes que operam acima do peso. Lógico, eu nunca vou chegar numa paciente que está extremamente obesa e vou operar ela. Não, a gente tem, como eu falei, a gente tem um acompanhamento na clínica, a gente coloca essa paciente, ó, até há 3 meses atrás eu tive uma paciente, amiga nossa, ela estava bem acima do peso. Eu falei para ela, ó, eu só vou te operar se você conseguir perder 15 quilos. Ela começou um acompanhamento na clínica, em 2 meses, quase 3 meses, ela conseguiu perder não só 15, ela perdeu 17 quilos, a gente operou. Hoje ela até mandou mensagem dizendo que nossa, que ela mudou a vida dela, que ela conseguiu colocar, ela só usava plus size e ela colocou hoje uma roupa que ela nunca, sei lá, qual foi a última vez que ela usou essa roupa. Então, assim, é isso. A gente tem que também ter segurança, mas lógico, a gente vai operar um pouquinho acima do peso, a gente vai tentar melhorar. Tem muitas pacientes que chegam até acima do peso, mas se não tirar a barriga, se não tirar o excesso de mama, ela não consegue fazer um exercício, ela não consegue perder peso porque aquilo atrapalha, ela não consegue pôr uma roupa, ela não tem autoestima nenhuma. E se você faz uma cirurgia, você melhora essa autoestima da paciente, ela vai se esforçar ao máximo para conseguir continuar melhorando, né? Lógico, tem que ter segurança cirúrgica. Você tem que ter, eu tenho que olhar e tem que falar, não, essa paciente eu vou, mesmo estando acima do peso, eu vou colocar ela na mesa, vamos operar. Às vezes a gente não vira de costas, não faz lipo de dorso, a gente só faz a lipo da frente, tira o abdômen, diminui a mama, e isso já dá uma diferença total na paciente e ela fica extremamente feliz, muda a vida. Estimulado para outras coisas, né? Doutor, e quanto à prótese de silicone, né? Ela tem validade? A paciente coloca hoje, ela esquece, morre com ela, não precisa mexer mais? Ou tem um prazo para... Essa é uma pergunta que a maioria dos pacientes fazem, né? Hoje sobre a prótese de silicone. Os pacientes hoje têm vindo com muito medo sobre o silicone. O silicone não é um mal, ele não vai te causar um câncer, não vai te fazer nada disso. Porém, assim, não existe nada que seja eterno, né? Então, as próteses de silicone, antigamente o pessoal falava, olha, a cada 10 anos você vai trocar essa prótese. Tá? Hoje não existe mais isso. Você vai colocar o implante, nós vamos colocar,
o implante e a paciente ela vai fazer o acompanhamento normal. Ela pode fazer mamografia, ela pode fazer ultrassom de mama. Se tiver tudo bem com o implante dela, não precisa mexer, não precisa trocar. Ela pode ficar com esse implante 5, 10, 15, 20 anos, sem problema algum, tá? Porém, quando ela fizer o exame, der alguma alteração, uma contratura capsular, ou mesmo alguma alteração que indique que essa prótese não está mais bacana, indica-se a troca, ou mesmo quando a paciente passou 10, 12 anos, sei lá, e ela já tem uma queda toda, uma coisa muito importante, as pacientes acham que elas vão colocar prótese e a mama não vai cair mais, tá? É ao contrário, quanto mais peso eu coloco na mama, mais rápido cai. Então, com prótese, cai mais rápido do que sem a prótese, né? Então, só voltando na parte da validade, não tem um prazo de validade, porém, um dia essa paciente vai trocar esse implante. Esse caso de encapsular o quê? O músculo que envolve o silicone ali? O quê? Não, quando a gente coloca a prótese, tá, o corpo ele forma como se fosse uma membrana em volta dessa prótese. A gente chama de cápsula, tá? E, às vezes, o corpo reage fazendo o quê? Essa cápsula, como se fosse o corpo começa a entender que essa prótese não está bacana e o corpo começa a entender como se fosse um corpo estranho, vamos dizer. E aí ela começa a apertar esse implante. Então a mama começa a ficar mais dura, né? Ela começa a ficar diferente do outro lado, a paciente pode começar a ter dores, né? Essa cápsula pode engrossar. Então ela começa a apertar o implante e mudar a mama. É um indicativo de que a gente precisa trocar a prótese, às vezes precisa trocar o plano, próteses que estão acima do músculo, precisa passar para baixo do músculo, né? Então a gente precisa fazer essas alterações. Então a cápsula quando a gente coloca, o corpo cria essa membrana em volta da prótese que se chama cápsula. Sim. Eu já ouvi casos assim de clientes, né, que trabalham com muitas mulheres, dá para ouvir bastante coisa. De ter ocorrido, né, esse encapsulamento aí da prótese e ela retirar por medo de, tirei, não coloquei mais, com medo de ter alguma coisa, sei lá para frente. Corre esse risco ou, como o senhor falou, não tem problema nenhum? Assim, pode, quem fez uma vez a contratura capsular pode formar de novo, tá? Não quer dizer que está isento se a gente tirar, porque quando a gente tem uma contratura, a gente vai retirar o implante, a gente retira essa cápsula junta, tá? Mas pode formar novamente. Então, assim, é um risco, tá? Você pode colocar e dar tudo certo. Então, normalmente, o que a gente faz? A paciente tem uma prótese em cima do músculo subglandular, a gente vai tirar esse implante subglandular e a gente vai colocar essa prótese embaixo do músculo, tá? Para tentar mudar esse plano e tentar evitar que forme-se contratura. Embaixo do músculo, a cápsula não se forma uma cápsula tão, mas existe, forma-se cápsula e pode ter contratura também, tá? Mas é menos embaixo do músculo, então a gente tem feito muita prótese embaixo do músculo. A grande maioria das próteses hoje, a gente mastopexia, é 100% embaixo do músculo. Prótese de mama a gente tem que avaliar para ver, mas também 90%, 80% é embaixo do músculo hoje para tentar diminuir essa parte de contratura capsular. Caso vai ocorrer isso, tem um prazo, tipo, ela tirou, ficou 10 anos, encapsulou, tirou, faz outra cirurgia, coloca a prótese, vai, 1 ano pode encapsular? Não, ou tem um prazo? Pode? Pode. A gente tem, às vezes a paciente nunca colocou prótese, não tem, você coloca a prótese e depois de 6 meses pode acontecer de formar uma cápsula, tá? É raro, é difícil, mas pode acontecer. Normalmente começa a acontecer isso com próteses mais velhas, aí que é sinal de trocar. Mas pode acontecer recente, tá? Até as próprias empresas de silicone, elas dão garantia, na maioria das vezes, contra essas contraturas capsulares, tá? Então, a paciente tem uma contratura, a gente manda para a empresa da prótese, eles dão o silicone, né, para fazer a troca, como garantia. Tá. Tem uma pergunta aqui de uma seguidora aqui. Quem faz uso de alendronato de sódio pode realizar procedimentos estéticos? Alendronato de sódio. Eu também. Vamos lá. Tem que ver, estou tentando só lembrar para que ela tem que ver, para que ela está usando o alendronato de sódio.
Acho que foi a Val. Val, se quiser reafirmar essa pergunta, eu fiz. Por que que ela usa? Eu Sim, agora doutor. não estou associando o medicamento aí ao que normalmente, assim, a gente só evita, por exemplo, hoje está muito na moda o Ozempic, né? Esses medicamentos para emagrecer. É um paciente que toma Ozempic, ele tem que parar é, de tomar o Ozempic pelo menos 20 dias antes da cirurgia, o Saxenda, 15 dias, né? Então, está na moda esses medicamentos de emagrecimento, então isso a gente tem que diminuir, Uhum. tá? Tem outra pergunta também, doutor. Quem é fumante e tem asma pode pôr prótese de silicone? Vamos lá, cigarro. Cigarro é o maior inimigo da cirurgia plástica. Por quê? Você vai fazer uma cirurgia plástica, você está saudável, você está bem, só que o cigarro, ele lesa a microcirculação. O que é isso? Quando você corta a pele, você tem os vasinhos que chegam lá. E o cigarro, ele lesa esses vasinhos que chegam na pele. Então, não chega para o paciente fumante, a gente tem um risco maior de os fatores de cicatrização e de coagulação não chegarem da forma correta. A gente pode ter uma cicatriz de pior qualidade, né? Quando a gente vai fazer uma cirurgia de mama, a gente mexe na areola, a gente pode ter uma dificuldade do sangue chegar na areola, essa areola pode morrer, ter uma necrose de areola. Então, o cigarro, ele é muito ruim para cirurgia plástica, tá? Às vezes a cicatriz pode abrir por causa do cigarro. Então, a gente sempre pede, no mínimo, que a paciente pare de fumar por 30 dias, né? E que, se for voltar a fumar, espere pelo menos de 20 a 30 dias depois da cirurgia para voltar a fumar. Esse é o ideal. Mas acontece muito das pacientes, eu parei de fumar e fazer a cirurgia e por graça do Senhor dá tudo certo, mas existe às vezes as pacientes que não dão certo, o risco. Tem uma outra aqui. Faz correção de hérnia junto com abdominoplastia? Depende da hérnia. Se for hérnia umbilical, hérnia epigástrica, a gente faz abdominoplastia e pode corrigir sem problemas. Quando é hérnia inguinal, assim, a gente evita de fazer em conjunto. Ah, sim. Tem outra aqui. O melhor, doutor, estou recém-operada e felizona com o resultado. Tem bastante gente falando que operou, que gostou. Doutor, Bom, tem mais uma aqui. Sobre ginecomastia. Acho que é isso mesmo, né? ginecomastia. Há muita procura ou ainda há muito preconceito, que é uma cirurgia masculina, né? Sim, a ginecomastia é a glândula mamária no homem, né? Então aí forma aquele peitinho. Isso pode acontecer por algumas coisas. Normalmente, quando é mais jovenzinho ainda, na puberdade, pode acontecer pelas alterações hormonais, né? E também muito acontece hoje pelo uso de anabolizante, né? De forma irregular, pode formar também essa ginecomastia, tá? Eu vou te dizer assim, Ed, o homem hoje ele tem sido muito mais vaidoso, tá? Então a procura por cirurgia, por procedimento estético, tá? Por homens está muito Muito. maior, Sim. tá? Então tem muita procura, assim, lógico, no meu grosso, pacientes são mulheres, mas tem procura pela ginecomastia, né? É uma cirurgia que tem que se fazer um cortezinho, às vezes a gente tem que avaliar se é ginecomastia ou uma pseudoginecomastia, às vezes é só gordura, às vezes o homem acumula apenas gordura nessa região do peitoral e parece que é um peitinho. Você vai lá, faz uma lipo, resolve o problema. Às vezes tem a glândula. Quando tem a glândula, a gente tem que remover essa glândula, né? Que é um tecido mais durinho. Quando aperta o peitoral, sente umas bolinhas mais duras. Isso é a glândula, uma glândula mamária. Às vezes, com alterações hormonais, dói, sente mais sensível, como da mulher mesmo, tá? Então aí precisa fazer um cortezinho transareolar pela auréola, pequenininho, no meio da areola. A gente abre e retira esse tecido glandular, né? E dá uns pontinhos, fica esteticamente, basicamente não aparece, né? E melhora muito o aspecto, né? Tem muito, esses dias mesmo, tem mais ou menos uns 15, 20 dias, eu operei um menino jovem, de uns 20 e pouquinhos anos, que nunca tirava a camisa, nunca era uma praia, tirava a camisa, porque ele tinha, não usou hormônio, nada, mas por alterações dele, ele tinha essa ginecomastia, né? E desde de jovenzinho,
e fez a cirurgia agora e tá super satisfeito, tá? Feliz. Já até foi pra praia já. E é a mesma coisa da mulher. Fica sempre uma cicatrizinha, né, doutor? Cicatriz, toda cirurgia plástica vai ter cicatriz. A única coisa que não tem cicatriz na cirurgia plástica que não é só da plástica, que são os procedimentos estéticos, faciais. Você vai lá, faz um furinho aqui, passa um fio de sustentação, faz um botox, isso não vai ter. Essa. Pode terminar, desculpa. Pode falar, pode falar. Ah, essa lipo LED, eu acho, lipo laser, que tem essa contração de pele, ela veio para, tipo, eliminar a cicatriz ou não? É só para quem, alguns casos. E aí entra nessa parte de alguns casos, mas aqueles casos, por exemplo, que a gente olhava o abdômen, um umbigo bonito, né? Um umbigo triste, não tem tanta pele, que a gente faria uma abdominoplastia, porque se eu lipar, quando eu faço uma lipo, eu tenho a camada da pele, eu tenho gordura no meio e eu tenho o músculo, como se fosse um sanduíche. Eu tiro essa gordura, o que acontece? Sobra esse espaço entre a pele e o músculo. Esse espaço é a flacidez. Então, quando, por exemplo, o paciente pós-bariátrico, se você olhar uma pessoa pós-bariátrica, ela fica totalmente flácida, a pele solta, por quê? Porque esse recheio saiu, que era a gordura. Na lipo é a mesma coisa. Então, a gente às vezes faz a lipo, lipo HD, lipo de alta definição, é tudo lipo, tá? É uma coisa que as pacientes têm que entender. O que vai mudar como essa paciente ela é, se ela é mais magra, se ela tem percentual de gordura baixo, se ela tem percentual de gordura alto. Então são coisas, mas tudo é lipo, é a mesma coisa. Então voltando para a tecnologia. O que foi criado então? A tecnologia de retração de pele. O pessoal antigamente, primeiro era o Renuvium, né? Hoje tem o Argoplasma. E o que essa tecnologia faz? Ela diminui o espaço entre esses septos que a gente tem entre a pele e o músculo, colando mais essa pele. Vai ficar 100%? Não. Mas num caso que é um borderline, que eu faria uma abdominoplastia, mas eu olho hoje, eu falo, puxa, com a tecnologia de retração, eu não preciso mais tirar essa pele, fazer uma cicatriz, mexer no umbigo. Eu consigo melhorar esse abdômen, eu consigo melhorar essa flacidez só com a tecnologia. Então, assim, tem mudado bastante o meu perfil, o meu modo de ver a cirurgia mesmo hoje de abdômen e lipoaspiração. Que legal. Tem uma perguntinha aqui também. Doutor, tenho medo do corte da abdominoplastia. Como funciona esse procedimento de fechar a diástase por videoparoscopia, eu acho? Laparoscopia. Olha, assim, essa parte de fazer a diástase é uma coisa que, assim, a maioria das mulheres chegam no consultório, olha, eu preciso fazer abdominoplastia porque eu tenho diástase. O problema não é a diástase. Tá? A diástase, o que é? A gente tem o reto abdominal, é um músculo que todo mundo conhece, que é aquele músculo do gominho. Tá? Então, os gominhos, eles ficam assim, um paralelo com o outro, e no meio desse gominho, a gente tem o quê? Uma aponeurose, que é o que o pessoal fala que é a diástase. O que acontece? O que forma a diástase? Então, a paciente que ganha peso, um grande volume abdominal, com gordura visceral, e essa barriga ela aumenta e o que acontece então? Essa aponeurose do meio, ela afasta. Ou então a mulher que vai ter uma, duas, três gestações, quando a barriga cresce, essa aponeurose afasta e ela fica flácida, vamos dizer. Então, a grande maioria das pacientes acham que o grande problema delas é a diástase, e não é esse problema. A diástase normalmente vem 2 centímetros. Se você olhar 2 centímetros, não mudaria nada. O que é o grande problema? É o músculo do abdômen que está fraco, porque ela não faz exercício para esse músculo. Tá? Então, ele é um músculo flácido e a gordura visceral. A maioria das pacientes estão com o quê? Com excesso de peso. E tem muita gordura lá dentro da barriga e a barriga fica para fora, fica com aquele estômago alto, não fica bacana. Então, assim, muito do tratamento resolveria só com dieta e exercício, né? Você já melhoraria o aspecto. Agora existe a tal da Mila, que é essa cirurgia laparoscópica para fechar a diástase. O indicativo é para diástases grandes e o paciente não tem pele para fazer uma abdominoplastia. Agora, se você tem pele, precisa fazer uma abdominoplastia, você vai e corrige a diástase. Toda abdominoplastia a gente corrige. Se tem diástase, a gente faz a correção. Sendo assim, o melhor é fazer esse pré-operatório seria também uma boa academia, uma alimentação.
Com certeza. saudável. Sempre, tá? Você fazer exercício físico. Como eu falo para minhas pacientes, a paciente chega, poxa, doutor, eu estou pensando em operar daqui 4 meses. Então, assim, eu tenho a minha agenda cirúrgica, se eu olhar, eu tenho já a cirurgia agendada para outubro do ano que vem. Né? Já 1 ano para frente, tem paciente que está se programando há 1 ano. Então, eu sempre pergunto para ela, qual que é a sua pretensão cirúrgica? Elas perguntam, quanto eu tenho que emagrecer? O que eu tenho que fazer? Eu sempre pergunto, qual que é o seu tempo? Ah, doutor, eu quero para ontem. Ah, então a gente vai ter que fazer uma coisa um pouco mais rápida. Ah, eu quero para daqui 2, 3, 4 meses. Quanto maior peso essa paciente perder, melhor. Porém, perder peso é diferente de emagrecer. Emagrecer é o que precisa acontecer. Emagrecer, você vai perder gordura. Quando você perde gordura, você perde volume, né? Mas você tem que manter a sua massa muscular. O grande erro de todas as pacientes, o que é? Elas fazem dietas malucas, deixam de comer, principalmente proteína, come carboidrato, elas vão mantendo a gordura corporal, o volume, porque gordura dá volume, e perdem a massa muscular e ficam mais flácidas. Então, assim, por isso que é muito importante. Vou fazer uma cirurgia, ter um acompanhamento nutricional, ter um nutrólogo que vai ajudar nesse processo todo, para quê? Para paciente não perder a massa muscular e perder somente a gordura e chegar muito mais saudável na cirurgia. O que eu ouço bastante também é falar assim, eu vou emagrecer primeiro para depois entrar na academia. Né? Seria mais óbvio perder já esse peso e ganhando músculo, né? Exatamente. A massa muscular te deixa firme, né? Ela diminui a flacidez, né? E a gordura, ela te dá o volume. Então, se você não consegue entrar naquela roupa que você tem, que você sempre sonhou entrar, você tem que tirar a gordura e não a massa muscular, porque se você manter a gordura, você vai ter volume. Então, quando que você está emagrecendo certo? Quando você vê que a calça está servindo, quando a roupa que não servia está entrando, é porque você está perdendo ali gordura. Agora, se você está perdendo peso na balança, nossa, estava com 70, hoje estou com 67, 66, mas a roupa está a mesma coisa, está tudo errado. Você está perdendo água, você está perdendo músculo e o volume está continuando, você está ficando mais doente do que saudável. Sim, sim. Acho que tem mais uma pergunta aqui na questão do peito fica mais marcado, é melhor por trás do músculo ou por cima? Depois Então, pergunta. essa parte de estar mais marcado o peito, o que acontece? Depende muito de quanto tecido a paciente tem. Às vezes a paciente chega lá, ela tem muito tecido nessa parte superior. Ela é mais gordinha ou ela tem mais volume de tecido nessa parte. Tem volume de mama, tem muita mama. Então, a prótese, por mais que você coloque prótese, ela não vai ser uma prótese tão marcada. Ela vai ter um efeito mais natural. Tudo fica marcado, mas assim, o que as mulheres querem é aquele caso que a paciente não tem nada, ela é reta, e o que acontece? Você coloca uma prótese, fica aquela prótese redondinha, bolinha, marcadinha, tá? Então isso é nos casos que a gente tem muito pouca pele, só tem pele, não tem muita gordura, não tem muita glândula. Mamas que são mais gordurosas, que são mais tem mais volume, aí é mais difícil de ficar marcado. Colocar por cima ou por baixo, aí vai depender também de qual a espessura desse músculo. Um paciente que é mais forte, o músculo vai comprimir mais a prótese, vai tirar um pouco da projeção. Tem pacientes que às vezes o músculo é mais fininho, então não tira tanto a projeção, tá? Então são vários fatores, muitas variáveis. Isso, a consulta presencial é que determina que eu posso dizer, olha, assim vai ser legal ou assim não vai ser legal. Eu vi que tem uma pergunta sobre o sutiã interno, tá? O sutiã interno é uma técnica que a gente utiliza para fazer toda a cirurgia de mama com prótese, tá? A gente vai fixar esse suco para tentar fazer com que segure mais esse implante. O sutiã interno, ele não vai tirar que você deixe de usar o sutiã normal. Você sempre quem coloca prótese sempre vai ter que usar sutiã. O sutiã tira efeito da gravidade, a mama não cai. Sutiã interno é um artifício que a gente usa para tentar segurar mais esse implante, tá? E toda cirurgia de mamoplastia com prótese é feita em sutiã interno. Tem médicos que vendem
uma cirurgia mais cara por utilizar esses nomes, sutiã interno, lipo HD, toda essa parte. Isso tudo faz parte da técnica cirúrgica. Como eu falei, lipo HD é a mesma coisa que uma lipo. Vai depender de como é o seu corpo, quanto você tem de gordura para ter essa parte. Então, assim, isso faz parte da técnica. Sim. Tem mais uma aqui. O que fica mais bonito? Mastopexia com silicone ou sem? Então, aí vai muito do gosto, que eu falo para minhas pacientes. Eu não opino. Quando a paciente chega no consultório, eu dou a opção para ela se eu consigo fazer com ou sem a prótese. Então, eu olho, eu consigo fazer das duas formas. Eu dou as duas opções para ela. Quem tem que definir isso é ela. Diferença de uma mamoplastia, uma mastopexia com prótese. Você vai ter um colo um pouco mais marcado. Então, quando você colocar uma blusa com decote, vai ter esse colo um pouquinho mais marcado. O inconveniente de colocar prótese. Você sabe que no futuro, daqui 5, 10, 15 ou 20 anos, você vai ter que trocar esse implante. Você vai ter que tirar o implante, tá? Ou trocar. Se você faz uma mamoplastia sem a prótese, depois de 6 meses, mais ou menos, da cirurgia, o colo ele vai ficar natural, ele vai ficar mais vazio, a mama fica mais arredondada na parte de baixo, que é o natural da mama. Então, quando você coloca um decote, ele não vai marcar tanto esse decote. Porém, no futuro, você não é obrigado a fazer uma nova cirurgia para mexer na mama. Sim, sim. Doutor, cirurgia íntima. O senhor também trabalha nessa técnica. O que seria, como seria? Fiquei curioso perguntar. Vamos lá. Então, Ed, o que acontece, né? A gente, como eu falei, eu trabalhava só com abdômen, lipo, mama, e começou hoje, não só de hoje, né? Já há algum tempo, uma corrente que vem de mulheres que estão mudando e começaram a queixar dessa parte da região íntima, que é aquele pequeno lábio, ou a parte do clitóris, que às vezes coloca uma calcinha, coloca um biquíni, coloca uma roupa, tem incomodado, machuca, ou mesmo a parte estética, elas não estavam felizes com essa região íntima, que não se resume só a clitóris e a pequenos lábios. A gente tem os grandes lábios, às vezes a paciente perde muito peso, o grande lábio ele fica mais murchinho, né? Então aparece mais a parte interna. Então eu fui buscar algumas. Assim, eu fazia cirurgia íntima, mas eu fazia cirurgia íntima que 99% dos cirurgiões plásticos faz, ou ginecologista faz, que é tirar aquele pequeno lábio, e eu tinha um complexo com o clitóris. Ó, eu não posso mexer no seu clitóris, você vai perder a sensibilidade. Eu descobri a doutora Renata Magalhães, de Goiânia, ela hoje é a maior especialista nessa parte de cirurgia íntima, né? Eu vi uma palestra dela, e fui atrás, e ela tem um curso de cirurgia íntima avançada, né? E até foi recentemente, esse final de semana passado, eu estive lá em Goiânia, fiquei 2 dias, fizemos 4 cirurgias juntos, né? Aprendendo sobre cirurgia íntima avançada, o tratamento completo da região íntima. Então, não é só o tratamento dos pequenos lábios. Hoje eu consigo dar um resultado, porque às vezes não é só o pequeno lábio, preciso tratar o clitóris. A mulher tem muita pele sobre esse clitóris. Tem muitas das mulheres hoje têm usado hormônio, tem feito aumentar essa parte da região íntima, então a gente pode tratar esse clitóris também, reduzir esse clitóris, a gente pode colocar gordura nos grandes lábios, nas bochechinhas laterais. Então, assim, tem uma infinidade de tratamentos que a gente pode dar e oferecer hoje para as mulheres, e é uma coisa que tem crescendo muito, né? São poucos os médicos que fazem isso hoje, se você for procurar no Brasil mesmo. Olha, eu fiquei curioso. E tem muitas mulheres também que reclamam daquela gordura superior, né? A parte íntima. Essa tem como fazer lipo, alguma coisa nessa parte? Você pode fazer lipo da região do pubis, né? Quando tem gordura. Normalmente, o que acontece? É uma coisa muito bacana de ver isso quando faz abdominoplastia. Eu mostro para todas as pacientes que fizeram abdominoplastia, elas tiveram essa experiência. A mulher, quando tem filhos, quando engorda, quando perde peso, a pele sobra e o pubis cai. Parece que o pubis está gordo. Não é que está gordo, tem um excesso de pele.
Aí você faz uma abdominoplastia, você puxa esse pubis para cima. Então a pepeca ela volta para a região que ela tem que estar. Então às vezes a paciente ela não via a pepeca dela, ela nunca viu. E, às vezes ela faz a cirurgia, ela chega no consultório que ela olha a primeira vez, ela fala: "Nossa, isso vai ficar assim?" Eu falo: "Vai, porque é isso, é o natural, é como era para ser. Você não via a sua pepeca porque ela tava, você tinha um excesso de pele. Ela voltou para a posição, então já diminui. Mas lógico, tem alguns casos que tem um acúmulo de gordura grande, a gente precisa às vezes fazer uma lipo dessa região para diminuir o famoso capô de Capô fusca. de fusca, eu ia falar, mas eu falei, não, daqui a pouco sai naturalmente. Doutor, já estamos aqui encerrando, né? Já deu 1 hora de live, olha, Olha, falamos passou bem. rápido. A Passou primeira muito. vez eu tô até surpreso, assim, passou bem rápido. Nossa, passou rápido e está sendo uma delícia. Eu ficaria aqui mais 1 hora perguntando coisas. Com certeza, legal, mas a gente pode fazer outra em breve, com certeza. Sim, sim. Agora eu vou fazer um bate e volta rápido, assim. Respostas curtas, doutor. O que mais te fascina na cirurgia plástica? A transformação, você Transforma- poder ver uma paciente que chega no consultório, às vezes, você olha para ela, ela está toda deprimida, chateada, e você faz uma cirurgia e quando ela retorna depois, nos pós-operatórios, ela chega no último pós-operatório, sei lá, com 60 dias, ela tá com um cabelo diferente, ela tá com uma de maquiagem, essa transformação, é isso que faz a gente, me faz, sei lá, Operar. Uma exatamente. cirurgia que sonha em realizar. O que a gente acabou de falar agora, da parte de mama, abdômen, lipo, eu já fiz de tudo, cara. Então, assim, eu já operei, se eu for falar, eu já operei mais de 1.000 mamas. Não sei quantas abdômenes, eu não tenho nem a conta. Mas eu estou aprendendo agora a cirurgia, a clitoroplastia funcional, que é a redução do clitóris, que é uma cirurgia bem complexa, que precisa ter uma monitorização, é um negócio novo, é um negócio diferente. Então, esse é o meu próximo objetivo aí de técnica cirúrgica. Sim. O maior desafio hoje na sua carreira? Meu maior desafio, cara, meu maior desafio, eu vou falar assim, que é na cirurgia plástica. Por que que é gostoso a cirurgia plástica? Porque todo dia é um desafio. Hoje, por exemplo, eu tive 4 pacientes. Cada paciente foi uma coisa diferente, foi um desafio. Então, assim, os desafios eles aparecem todos os dias. Eu não tenho o maior. Todos são desafios. Não existe cirurgia fácil. Existe cirurgias, existe todo dia um desafio. Sim. Uma inovação na medicina que te impressiona. Cara, Que o que a gente ou já comentou, o que a gente comentou já antes, que é essa tecnologia de retração de pele. Eu acho que isso tem mudado as minhas cirurgias. A lipoaspiração com essa tecnologia de retração de pele melhorou demais essa parte de lipo. As queixas, às vezes a paciente chegava, doutor, aqui minhas costas, ficou gordura. Não é que ficou gordura, ficou flacidez. E é difícil você colocar isso na cabeça da paciente. Porque minha amiga falou que é gordura. Não, não é gordura, é pele, é flacidez que eu tirei a gordura dali, mas fica mole, fica flácido. Então a tecnologia ela veio de retração, eu não usava antes, era muito caro, tá? O Renuvion. Só para a gente começar a usar um Renuvion era 20, 25 mil. Eu nem oferecia para os pacientes, porque assim, é um negócio que eu achava que era caro e que não ia. O Argoplasma, ele diminuiu esses valores, né? É um equipamento mais em conta, ele não tem mais o consumível que era descartável. A ponteira de um Renuvion custa 5 mil só a ponteira, né? Então, o Argoplasma, ele não é mais, eu não preciso mais, eu consigo resterilizar, então diminuiu esses valores. Então a gente consegue ter uma qualidade melhor de cirurgia com um preço muito mais acessível para o paciente. Isso, cara, é fantástico. sim. Um hábito saudável que recomendo a todos. Cara, é comer bem, proteína, cortar o carboidrato, cortar o açúcar e exercício físico. Você tem que colocar na sua rotina de vida. Eu sou uma prova disso. Olha, eu já fui bem gordinha, já pesei 135 quilos. Hoje eu peso 100 quilos, só que eu tenho 15% de gordura corporal. Eu sou pesado de um pouquinho de massa muscular. Mas por quê? Porque
eu entrei numa rotina. Eu coloquei na minha vida que eu tenho que todo, de segunda, quarta e sexta, eu tenho que fazer exercícios de manhã. Então é uma rotina que a gente já está há quase 2 anos, eu e a Mariane, treinando. Eu treino segunda, quarta e sexta, terça e quinta eu opero, não consigo treinar. E quando a gente pode, a gente treina de final de semana. Mas pelo menos aí 3 vezes na semana fazer exercício. Melhor Uma coisa. figura médica que te inspira. Ah, eu sou cirurgião plástico, né? A gente sempre tem sempre aquela parte do Ivo Pitangui que criou grande parte dessas técnicas que a gente tem hoje, mas eu fui um privilegiado. Eu fiz residência em Santos com o Dr. Evaldo Bolívar. Ele é um dos caras, um dos grandes nomes da lipomioscultura, da lipoaspiração, que ele, muito no começo da década de 80, né? Ele já falava disso, já fazia isso, e ele fez muita coisa pela lipoaspiração. E quem regia a nossa residência lá era o Dr. Oswaldo Saldanha, que ele tem só simplesmente a técnica de abdominoplastia é dele, né? Então, assim, eu tive grandes mestres na minha escola. Uhum. O que te motiva todos os dias, doutor? O que me motiva todos os dias é chegar no consultório, atender o pós-operatório e ver a satisfação das pacientes felizes com as cirurgias. Isso é a minha maior motivação de todos os dias, é saber que eu estou transformando vidas. Doutor, finalizando aqui, tem bastante perguntas aqui. Pode estar passando essas perguntas para o senhor estar respondendo, para eu estar postando nas minhas redes sociais, marcando essas pessoas, Com ou enviando para elas certeza. mesmo no direct. Pode, Tá, pode. o senhor Com pode estar certeza. esclarecendo dúvidas também no seu Instagram. Com certeza. Só procurar lá, @drcarlos.contato, procura, manda mensagem, a gente sempre responde todas as pacientes, tudo que vier de dúvidas, a gente está sempre respondendo e tirando as dúvidas para ter um melhor esclarecimento sobre cirurgia plástica. Então, hoje o senhor atende em São Paulo, né? Atende em São Atende São Paulo. Paulo e Moema, Alameda dos Maracatins, próximo ao Shopping Ibirapuera. Na nossa clínica tem também dermatologista, tem médico nutrólogo, especialista em emagrecimento. A gente tem uma equipe completa aqui em São Paulo. E o que eu ia falar? Podemos, só Oi. cortando um pouquinho, a gente também pode atender para o pessoal de Iguape, Ilha Comprida, região, a gente também pode atender online, tá? É a primeira consulta, fazer isso online, isso também ajuda bastante. A gente bate um papo, conheço vocês, vocês me conhecem, explico direitinho o que você precisa para a cirurgia plástica, e aí, dando certo, aí vocês vêm para São Paulo e a gente faz. Uma coisa que a gente não conversou, tá? Só rapidinho. Pode falar. Vocês podem operar, fazer a cirurgia e voltar para Iguape de carro, não tem problema nenhum, tá? 200 quilômetros aí, sendo com tranquilidade, dá para se fazer isso. Dá para dirigir, paz, saindo da Não, clínica. dirigir não. Tem que ter alguém dirigindo, mas consegue Tá. voltar no carro tranquilamente. Então tá bom, doutor. Muito obrigado. Falamos 1 hora e 8 minutos. Olha, Foi só muito eu bom, obrigado. tenho que agradecer, porque assim, para mim eu tinha um pouco até de receio, e achei que foi super gostoso, foi super bacana Nossa, esse, muito, muito esse bom nosso mesmo. papo, fluiu super 10. Eu só tenho a agradecer o seu convite, Mas, e sempre que precisar, estamos à disposição. obrigado. A minha rede social também fica aberta aí para as pessoas que quiserem perguntar para mim, para eu perguntar para o doutor. Sirvo aqui desse aviãozinho também. Tem alguma coisa Pode. que dá para tem alguma coisa que dá para fazer nesse cabelo aqui? Ah, será um prazer. Eu vou para São Paulo também, hein? Opa, vamos É, marcar. é só marcar. Tá bom, doutor? Muito Fechou. obrigado. E até Obrigado. uma próxima. Quem sabe a gente marca aí mais uma para, né, para reforçar aí vários Com assuntos. certeza, tendo bastante dúvida, o pessoal teve bastante dúvida, a gente pode estar respondendo, fazer uma live só para responder essas dúvidas aí. Eu vou tirar um print aqui para eu estar postando lá, tá? Faz uma pose aí. Valeu. Aê. Muito obrigado. Até Obrigado, mais. Ed. A gente Um se fala abraço a depois. todos aí, obrigado pela audiência. Beijo, até. Falou. Pode sair. E aí?
gente. Gente, que live babadeira. Foi muito legal. Foi um prazer. Obrigado. Deixa eu ligar aqui os comentários, que eu desliguei um pouquinho. Ativar. Obrigado, pessoal. Vocês que ficaram aí até agora. Foi um prazer imenso estar aqui falando para vocês. Foi incrível. Adorei a companhia de vocês. Vocês interagiram, vocês mandaram coração. Quinta-feira que vem tem outra convidada muito especial. Quero vocês aqui de volta. Vânia, muito obrigado. Pessoal que está aí desde o início, gente. Sara Mendes, muito obrigado. E quinta-feira que vem tem uma convidada muito especial. Janaína, tudo bem? Beijo, obrigado. Neide, obrigado, gente, por você estar aí desde o início. Foi uma live muito gostosa, eu acho que esclarecedora aí para muitas mulheres, para várias pessoas aí que querem fazer aí sua cirurgia plástica. Muito obrigado e até quinta-feira que vem, às 20 horas, tem uma convidada muito especial. Na quarta-feira estarei postando para vocês. Um beijo, até mais, obrigado.